Eu sou Solange Sanches, sou uma médica oncologista dedicada ao tratamento do câncer de mama. Quando nós falamos de sinais e sintomas de câncer de mama, que eles existem, nós estamos falando de uma situação um pouco mais avançada no diagnóstico do câncer de mama. Então é importante que a mulher se conheça, que ela palpe a sua mama e se tiver alguma alteração na pele, algum nódulo, saída de secreção ou de sangue pelo mamilo, que ela procure um auxílio médico. Mas o importante é que a gente faça esse diagnóstico antes de haver um sinal ou antes de haver um sintoma. E para isso, os exames de rastreamento, a mamografia e o ultrassom de mamas, são extremamente importantes. Então, quando nós falamos de sinais e sintomas, eles são importantes para o autoconhecimento. Até porque uma mulher que faz o seu rastreamento anual das mamas, se ela nota alguma alteração nesse intervalo entre um exame e outro, ela deve voltar ao médico, porque existem às vezes alterações que se desenvolvem entre os exames. Então esse é um ponto muito importante. Sinais e sintomas do câncer de mama existem, mas nós queremos detectar o câncer de mama antes que eles apareçam, antes dos 40 anos, em situações especiais para pacientes de risco. Quando a gente fala de fatores de risco que aumentam o risco para o câncer de mama, a gente tem que ter em mente que existem aqueles que não são modificáveis, como o fato de sermos mulher, de estarmos envelhecendo, da idade que tivemos a primeira menstruação, e tem aqueles fatores que podem ser evitados ou determinadas posturas, determinadas decisões que nós tomamos na nossa vida que podem diminuir o risco do câncer. Dentre elas, hoje, cada vez mais a gente fala da atividade física. A atividade física diminui a incidência de um grande número de tumores. Ela funciona tanto na prevenção do aparecimento do câncer, como para mulheres que já tiveram um câncer. Fazer atividade física diminui o risco de recorrência, por exemplo, do câncer de mama. Então, uma atividade física regular é extremamente importante e uma das medidas de estilo de vida mais eficazes hoje em dia. Além disso, a gente tem que pensar numa alimentação saudável, uma alimentação que não use ultraprocessados, que venha na sua quase totalidade da feira e não de pacotes, né? A gente tem que descascar e não desempacotar. E isso é muito importante e vem aliado à questão da atividade física. Para mulheres que já tiveram um câncer de mama e que muitas vezes precisam fazer uma hormonioterapia, essa alimentação saudável também se baseia em medidas, por exemplo, para manter a massa óssea. Então, ter uma dieta rica em cálcio, uma dieta bastante proteica, que aliada à atividade física vai aumentar a massa muscular dessas pacientes, é muito importante. E junto com as medidas de estilo de vida, a gente tem que evitar tudo aquilo que a gente sabe que podem causar outros cânceres. Então, sol em excesso, tabagismo, bebidas alcoólicas, reduzir ao máximo possível, porque nós sabemos que esses são fatores que podem estimular a transformação celular, dando origem a um câncer. Um dos métodos mais eficazes para fazer o rastreamento do câncer de mama é a mamografia. Só que a mamografia tem uma restrição. Ela é um exame desconfortável, é um exame até de certa parte doloroso. E muitas vezes perguntam para a gente, será que dá para trocar a mamografia por um ultrassom ou por uma ressonância de mamas? E a resposta é não. Na verdade, a mamografia ela é um método que consegue, por exemplo, detectar alterações que o ultrassom e a ressonância de mamas não consegue detectar com a mesma acurácia. Então, por exemplo, você pode ter grupamentos de microcalcificações que podem sinalizar que aquele local pode ter uma alteração, não necessariamente um câncer, mas isso é visto pela mamografia.
Lesões pequenas podem ser vistas pela mamografia. E os outros exames, a ultrassonografia e a ressonância, são exames complementares. Quando algumas vezes essa mama é muito densa e a mamografia não consegue mostrar exatamente a situação daquela mama em relação a nódulos ou microcalcificações, ou quando há alguma dúvida em que se faz uma complementação desses exames. Então, o ideal é assumir a mamografia como sua amiga, como um exame que é necessário fazer, que você deve, por exemplo, fazer logo depois do seu período menstrual, quando a mama não está tão túrgida, então o desconforto é menor, e lembrar que é um exame rápido e que salva vidas.